O podcast Chimarrão com Espiritismo apresenta reflexões sobre o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, com comentários do Espírito Miramês e do Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz de Praia Grande, Santa Catarina. Neste programa traremos a questão de número 100, a escala espírita. Nota de Allan Kardec. Observações preliminares. A classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições de que ainda terão de despojar-se. Esta classificação, aliás, nada tem de absoluta. Apenas no seu conjunto, cada categoria apresenta caráter definido. De um grau a outro, a transição é insensível e nos limites extremos os matizes se apagam, como nos reinos da natureza, como nas cores do arco-íris, ou também como nos diferentes períodos da vida do homem. Gostaria de dizer que esse tema é um tema muito importante para entendermos as condições dos espíritos e a razão de muitos acontecimentos na Terra. E também vou dizer que o Kardec continua na sua explicação. Podem, pois, formar-se maior ou menor número de classes, conforme o ponto de vista de onde se considere a questão. Dá-se aqui o que se dá com todos os sistemas de classificação científica, que podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para a inteligência, sejam porém quais forem, em nada alteram as bases da ciência. Então, Regina, além disso, a escala espírita tem relação direta com a reencarnação, já que habitamos novos corpos para subir mais degraus na escala da evolução. E se nós pensarmos e buscarmos o progresso nas leituras e nossos estudos, é fundamental conhecer a forma que os espíritos são categorizados. E podemos então continuar na fala do Kardec, onde ele nos diz: assim, é natural que, inquiridos sobre este ponto, hajam os espíritos divergido quanto ao número das categorias, sem que isso tenha valor algum. Entretanto, não faltou quem se agarrasse a esta contradição aparente, sem refletir que os espíritos nenhuma importância dão ao que seja puramente convencional. Para eles, o pensamento é tudo. Deixam-nos a forma, a escolha dos termos, as classificações, numa palavra, os sistemas. Pois bem, amigos, façamos ainda mais uma consideração que não se deve jamais perder de vista. É a de que entre os espíritos, do mesmo modo que entre os homens, há os muito ignorantes, de maneira que nunca serão demais as cautelas que se tomem contra a tendência a crer que, por serem espíritos, todos devam saber tudo. Pois é, e a escala, ela nos dá uma boa noção do grau de adiantamento dos espíritos, qualidades que eles já tenham adquirido e imperfeições que ainda tenham que burilar. E a escala espírita não é algo absoluto, como já foi citado, pois de um grau a outro pode-se ter transição insensível, ou seja, às vezes um espírito pode se identificar com mais de uma classe, sem que isso tire o mérito da escala proposta, pois a evolução nunca para. E Kardec nos explica que qualquer classificação exige método, análise e conhecimento aprofundado do assunto. Na esfera espiritual, os que possuem limitados conhecimentos são como neste mundo, os ignorantes, os inaptos a apreender uma síntese, a formular um sistema. Só muito imperfeitamente percebem ou compreendem uma classificação qualquer. Pois então, Regina, você acaba de falar mais ou menos ou exatamente ao que eu me referi acima, que por serem espíritos, não só por isso, nós devemos dar total credibilidade.
né? Assim como aqui no mundo, no plano físico, há enganos, há falta de conhecimento, exatamente lá também isso pode acontecer. E isto é um ponto ao qual devemos dar bastante atenção, não é, Martinha? Isso, Paulo, porque, como o comentário de Kardec nos enfatiza, e na fala da Regina também, é como neste mundo. Então nós estamos trabalhando as dimensões, os planos. Porque se pensarmos também, nós não temos essa exatidão dos níveis e das características. Nós temos uma informação importante, necessária, mas o Kardec acaba colocando para nós com muita ênfase, através da codificação espírita. Esta classificação pode ser resumida nessas três principais. Ele fez uma categorização, mas pois eu digo melhor, ao invés de categorização, ele fez uma analogia, uma comparação, viu, Regina, viu, Martinha, ele fez analogia entre um homem rude e um homem civilizado, ligando o homem civilizado aos espíritos superiores e o homem rude aos espíritos inferiores. Não é isso? Paulo, isso mesmo, porque quando esse espírito está numa condição inferior, ele não consegue perceber, ele não consegue apreciar essa gradação. Exatamente, não tem essa capacidade nem a moralidade, né, que distingue os inferiores dos superiores, não é isso? Isso, a capacidade moral que tu fala é essa que faz a comparação do homem sábio com o homem rude. Também. Então a civilização segue nesta ordem. E nós também podemos citar Kardec, mais uma vez, aqui nesse comentário, quando ele diz que mesmo os que sejam capazes de tal apreciação podem mostrar-se divergentes. Muito interessante esta fala. Estando as particularidades conforme os pontos de vista em que se achem. Sobretudo, se trata de uma divisão, que nenhum cunho absoluto apresente. É o que eu estava te dizendo, não tem aqueles limites totalmente estanques, né? Mesmo entre os inferiores tem, digamos assim, o que pode ser um pouquinho superior e um pouquinho inferior. Exatamente o que pode acontecer também, né? Entre nós aqui na Terra, né? As pessoas rudes ou pouco intelectualizadas, mas têm um saber, têm um modo de perceber o que é certo e o que não é. Não é isso? É mais ou menos por aí. Então, veja só, se a gente trouxer então para o plano terreno, a gente vê que cientistas botânicos como, por exemplo, Linneu, Jussier, Tournefort, tiveram cada um o seu método de análise, né, de entendimento dentro da botânica, sem que a botânica tivesse sido destruída ou desmontada ou modificada. Ela continuou sendo botânica. Eu diria que assim como nas ciências, a verdade das coisas espirituais, ela não se altera em função dos métodos, fórmulas ou das abordagens que façam os cientistas ou os estudiosos, tampouco dos testemunhos dos espíritos que as divulgam. Pois é que nenhum deles inventou as plantas, nem os seus caracteres, apenas observaram as analogias segundo as quais formaram determinados grupos ou classes. Foi assim também nós procedemos. Nós não inventamos os espíritos, nem os seus caracteres. Vimos e observamos, julgamo-los pelas suas palavras e atos, depois os classificamos pelas semelhanças, baseando-nos em dados que eles, os próprios espíritos, nos forneceram, não é, Martinha? Isso, Paulo, e nós podemos também trazer um outro pensamento, tal como nas investigações científicas. Também os espíritas, observando os espíritos que se manifestavam naquela época em sessões mediúnicas, puderam dar início às suas classificações de acordo com as diversidades morais que apresentavam. Os médios têm essa percepção, né? É por isso que lá no início dessa questão, nós falamos que existe uma dimensão, mas ela não é exata. O arco-íris nós citamos. Isso, é nesse sentido. Exatamente. É de lá para cá, está sempre oscilando. Ele muda de uma cor para outra, mas você não consegue estabelecer bem onde está o degrau. Isso. Os estudos nos trazem esse conhecimento que Kardec, nas suas obras, então esta que estamos aqui estudando,
fortalece a necessidade de buscarmos esse conhecimento através dos estudos. Porque quando ele desenvolve esse trabalho, as pessoas não tinham a noção que nós temos hoje. Até hoje estamos estudando e tentando entender. A manifestação mediúnica, digamos assim, Martinha, embora não seja do meu métier, é como se fossem dados que o cientista coloca sobre a mesa para estudar. Então, ao médium cabe justamente, digamos, em termos bem populares, fazer essa peneira, coletar tudo o que lhe chega, colocar sobre a mesa para o estudo. É justamente esse tipo de trabalho mediúnico e também os estudos é que vão começar a dar maior ou menor credibilidade às manifestações. Em outras palavras, então, Martinha, por exemplo, nós voltamos a reafirmar aquilo que já foi dito. Não é por serem espíritos que eles devam saber tudo. Não é por serem espíritos se manifestando mediunicamente que devamos lhes dar total credibilidade. Não é assim? Isso, Paulo, porque nós estamos fazendo um estudo da escala espírita, iniciando então o desenvolver e o conhecer dos planos que o Kardec nos oferece, mas sempre lembrando que nós estamos entre dois mundos. Devemos aqui deixar claro que é uma expressão nossa, mas é essa distinção que nós damos do plano espiritual e o plano físico, que os graus de evolução estão entre essas categorias, para lá e para cá. Exatamente, acontece tanto lá no plano espiritual quanto aqui no terrestre, acontecem esses mesmos trabalhos, a identificação dessas mesmas necessidades, dessas mesmas verdades, e é um trabalho conjunto, afinal de contas. E como falamos também no início, essas categorias, elas vão se diferenciar pelas suas faculdades, pelo seu grau de perfeição, de imperfeição, os aspectos morais que se apresentam nas suas falas e no seu proceder. A pleiade de espíritos que trabalharam com Kardec na codificação, em geral admitem 3 categorias principais, ou 3 grandes divisões: puros, bons e imperfeitos. Na última, a que fica na parte inferior da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão para o mal. Os da segunda se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem, são os bons espíritos. Ainda sobre o comentário de Kardec, a primeira finalmente compreende os espíritos puros, os que atingiram o grau supremo da perfeição. Esta divisão nos pareceu perfeitamente racional e com caracteres bem positivados. Só nos resta pôr em relevo, mediante subdivisões em número suficiente, os principais matizes do conjunto. Foi o que fizemos com o concurso dos espíritos, cujas benévolas instruções jamais nos faltaram. Pois é, Martinha, com o auxílio deste quadro, fácil será determinar se a ordem, assim como o grau de superioridade ou até de inferioridade dos que possam entrar em relações conosco, e por conseguinte o grau de confiança ou de estima que mereçam. De certo modo, é a chave da ciência espírita, porquanto só ela pode explicar as anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos acerca das desigualdades intelectuais e morais dos espíritos. Faremos, todavia, notar que estes não ficam pertencendo exclusivamente a uma ou a outra classe. Sendo sempre gradual o processo deles e muitas vezes mais acentuado num sentido do que em outro, pode acontecer que muitos reúnam em si os caracteres de várias categorias, o que seus atos e linguagem tornam possível ser apreciado. É aquilo que a gente falava, né? Existem as categorias de espíritos, mas não há uma gradação estanque. Até aqui é perfeito, até ali é bom, até ali é imperfeito. Existe uma interpenetração, né, que vai
vai propiciando justamente esta transição de um estado para o outro. O que nós já citamos, né? Que o espírito pode pertencer a mais de uma classe ao mesmo tempo. Pois é, até não isso, desmerecendo o que ele já agregou de bom para ele, mas ainda com um pezinho, digamos numa assim, outra categoria, numa outra categoria. Classe, não é isso? Bom, nós vamos então para o comentário do Espírito Miramês. A escala espírita não é definitiva, nem muda nada nas leis naturais de Deus. É qual a flora e a fauna na organização dos homens. Não passa de um sistema de classificação das plantas e dos animais em qualquer lugar na Terra. Dividindo o reino das almas em 3 dimensões, ficaremos conhecendo a qual pertencemos, pelos impulsos que nos assaltam e os sentimentos que nos envolvem, mesmo em espírito, estando livres de quaisquer peias humanas ou ordem que porventura nos seja dada partindo da terra ou dos nossos companheiros espirituais. Miramês ainda nos diz que a Terra passa por um período de provações difíceis, por estar sob a influência de espíritos trevosos, em quantidades maiores que é dos espíritos bons, os de segunda classe. Mas os bons, mesmo em número menor, sairão vitoriosos, e a casa terrena passará a ser dirigida por eles, com intuição dos espíritos angélicos. O raciocínio dos espíritos ignorantes é de que tudo morre com o corpo, que não há proteção espiritual para a humanidade, que cada criatura menor vive sob a agressão da maior, que Deus, se existe, não tem tempo de olhar tudo que criou, e assim sucessivamente. São ideias de espíritos que desconhecem a realidade da vida espiritual, devido às faixas em que vivem. Isso é para que se possa ter uma ideia sobre a que faixa pertencem os espíritos, tirando uma base pelas suas intenções e, certamente, pelos seus pensamentos. Sabemos que todos desejamos pertencer à classe dos puros espíritos. No entanto, tal fato depende primeiramente de Deus e depois de nós. De nós mesmos, de nosso trabalho. Paulo, isso mesmo, de nós mesmos. Deus sempre estará conosco e fará parte da nossa jornada. Mas os espíritos estão sempre nos orientando através das obras, dos estudos, que tem que trabalhar, tem que ter o esforço, tem que ter a vontade. Senão, permaneceremos sempre em determinadas escalas que não me levam para as outras que vão me melhorar, me purificar. Exatamente. E Martinha, na busca desse aprimoramento através do trabalho, nós podemos buscar no Evangelho o melhor entendimento para esse assunto. Quando, na verdade, Jesus responde à mãe de Tiago e João ao desejar ela que o Mestre colocasse seus filhos ao seu lado. Vejamos então a resposta de Jesus. Bebereis o meu cálice? E além disso, Jesus ainda complementa, abre aspas, mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está reservado por meu Pai. Isto está em Marcos, capítulo 10, versículos 38 e 40. Paulo, aqui nós temos essa passagem linda do Mestre, onde ele nos alerta da importância do merecimento. Mas esse merecimento, ele tem que ser adquirido de que forma? Nós temos que buscar o Mestre, buscar o nosso Pai, através do que edifica, do que cresce, do que enriquece, do que vai me instruir. Vontade, trabalho e determinação, meus amigos. E quando depende de Deus, na verdade a gente está dizendo que depende de cada criatura, do seu esforço pessoal, da sua posição já conquistada no avanço do tempo. E enquanto esse tempo não chegar, passaremos por todas as provas que nos levam a esse despertamento espiritual, ao nosso amadurecimento desses dons espirituais que já estão dentro de nós e muitas vezes ocultos, desconhecidos, né? Paulo, quando tu falas desse despertamento espiritual, é importante relembrar e reforçar aos nossos corações que todo esse trabalho e esse merecimento se dará por estas provas, por esse processo que nós vamos passar de amadurecimento.
sempre amparados, não podemos nunca esquecer também. E o que os espíritos puros podem fazer por nós é somente o que eles receberam dos que os antecederam na marcha para a luz. Exemplos de pureza, de honestidade, de amor e de caridade. Poderíamos concluir por nossa própria vivência ou pelos conhecimentos teóricos da doutrina espírita, que não apenas pelos exemplos, como também pelo autoaprimoramento moral, podemos nos elevar espiritualmente falando. Pois é, assim, Regina, dentro desse círculo vicioso do bem, isto é, dando e recebendo bons exemplos, tanto evoluímos como fazemos evoluir. Os espíritos ignorantes, por vezes, desconhecem, mas existem muitos e muitos seus irmãos da luz trabalhando em benefício deles. Somente o futuro lhes mostrará o quanto receberam dos seus irmãos maiores. No entanto, a decisão cabe a eles, em todos os aspectos, como sendo a vontade de Deus. Miramês, o espírito Miramês, ainda nos diz mais. Cada alma tem uma certa liberdade, e o que toca à lei de livre-arbítrio o usa de acordo com a sua elevação. Eis aí a escala que funciona dentro da sua escala, lhe dando toda assistência, de modo a compreender e seguir o seu próprio caminho. Somos todos iguais, sabemos disso, porém, situados em lugares diferentes e com idades variáveis diante do nosso Pai. Eu gostaria de fazer um comentário aqui, meus amigos, interessante, escala dentro de uma escala. Foi aquilo que o Paulo falou no início do programa, que a Regina falou também ao longo, onde nós vamos nos identificando nessa escala, nós vamos nos reconhecendo dentro dessas escalas. E ao percebermos que não queremos mais permanecer ali, é que vem essa necessidade, essa busca, é a consciência. É onde está Deus, nós já sabemos, onde está o querer mudar e sair então e fazer a caminhada, escalar, buscar outros rumos para melhorarmos. É o processo de autoconhecimento, de aprimoramento e de amadurecimento, assim como é como se fôssemos frutos da grande árvore, que é Deus, e como os frutos de uma árvore não amadurecem de uma só vez, assim também são os espíritos. Nenhum deles se perde. Como filhos de um pai de amor, não haverá órfãos. Também, Paulo, podemos pensar que os encarnados, nós, estamos todos sob a lei da evolução espiritual. Embora tenhamos, cada um de nós, o seu próprio tempo de aprendizado, como tu falaste. É o fruto que amadurece, não é? E novamente falamos em escala espírita. E para teres uma ideia e te esforçares no aprimoramento, cultivando todas essas virtudes então e desenvolvendo todos os dons do saber. Paulo, pensemos também que praticarmos o bem e nos afastarmos do mal, maior e mais acelerado então, né, meus amigos, será o processo de evolução moral do espírito. Também é claro que conhecer quais são as boas virtudes, muito importante, requer aprendizado, conhecimento, instrução, e que a doutrina espírita, através do Evangelho do Mestre Jesus, é essa rota segura para É o mapa, acertarmos. como tantas vezes a gente já se referiu aqui nesse programa, né? O bom caminho, o caminho correto, certo, sem erros, sem dúvidas, sem hesitações, não é isso? Sem esquecer que Jesus, né, é o nosso guia e modelo. O que interessa ao espírito, já consciente da verdade, é se libertar da ignorância. Porque onde existe ignorância, existem dor e problemas sem conta. Pois é, então, como sair desse estado de ignorância? É sabido que o conhecimento não brota espontaneamente, ele precisa ser cultivado. Então, onde buscá-lo? Um dos mapas é justamente a palavra de Jesus. Como já foi citado, o Evangelho, né? E os espíritos superiores não se incomodam com as classificações dos homens. Em nenhuma fase do viver, quer seja na sociedade, na política ou mesmo na religião. O Miramês ainda nos diz que os espíritos superiores
são o que verdadeiramente são. Eu gostaria de enfatizar a fala da Regina, onde ele explica que os espíritos superiores, eles não se incomodam com as classificações dos homens. E em nenhuma fase do viver, quer seja na sociedade, política, mesmo religião. Por isso, eles se destacam nesta classificação como espíritos superiores. E já nós, podemos dizer, os espíritos inferiores, nós ainda nos apegamos aos velhos tabus, como aquela coisa da pureza de sangue, do preconceito da raça, da supremacia, dos preconceitos. Então, por isso somos ainda imperfeitos. Precisamos trabalhar para modificar essa nossa graduação espiritual no sentido de nos melhorarmos. E ainda mais ele nos diz, né, Regina, que são apegados aos bens materiais, que ao invés de ajudá-los, ao invés desses bens materiais nos ajudar nesse grande trajeto da nossa vida, presente do nosso Pai, que deveria ser esse trajeto para o lado de Jesus, acaba nos crucificando, meus amigos. A nossa consciência sendo crucificada pelo apego, pelo excesso, pelo exagero que muitas vezes nós damos para os bens materiais. E nós acabamos esquecendo quem somos de fato e o que deveríamos estar fazendo em proveito nosso e daqueles que nos cercam, também desses bens, que são doações divinas, talentos para o nosso crescimento.